finalmente chegou o momento de fazer o cadastramento tão esperado. O formulário está rodando, tem acessibilidade, tem umas funcionalidades, teclas de atalho, os cálculos são feitos em função do veículo escolhido, quantidade de dias, seguro e tudo mais. Pronto. Agora, quando apertar o botão OK, você vai fazer o cadastro no final do banco de dados. Primeiro vamos entender o que vai ser feito. Aqui na planilha, você tem os veículos que você usou já no formulário e os preços das diárias. Isso daqui é suficiente para você calcular o valor total. O que vai ser feito quando você apertar o botão OK? A macro vai ter que selecionar a planilha dados para garantir que vai posicionar direitinho lá. E vai precisar escrever embaixo de cada coluna o valor que vem direto de um campo do formulário. Primeiro o código do cliente, nome do cliente, veículo e tudo mais. A cada novo cliente, você vai ter que selecionar uma linha diferente aqui. Então nós temos que fazer um jeito do seu sistema selecionar a primeira linha vazia disponível para uso na coluna A. Se você for fazer na mão isso, você clica aqui na célula A3, é o início do banco de dados, A3 é sempre A3. Se você vai pelo teclado Ctrl e a seta para baixo, ele desce tudo. Como o banco está vazio, ele desceu até o final da planilha. Então não serve. Se tivesse informações aqui, por exemplo, vou selecionar algumas células, digitar um código qualquer, clicando na A3 e apertando o atalho Ctrl e a seta para baixo, ele desce. Aí eu desço mais uma linha e começo a escrever. Mas esse método aqui ele falha em duas situações. Quando o banco está vazio, ele desce até o final, e também se eu tenho células em branco aqui no meio. Partindo daqui, se eu apertar Ctrl e a seta para baixo, olha onde ele para. Na última célula com informação. Então, o mais seguro é fazer de baixo para cima. Então, fazer o seguinte, primeira ação vai ser selecionar a planilha dados, depois localizar na coluna A a primeira célula vazia, logo depois de onde acabam as informações. O que vai ser feito aqui é o seguinte, primeiro, eu vou localizar a última célula da planilha. É a célula A 1.048.576. Dá para escrever o objeto range com isso sem problema nenhum. Mas não é muito bom. Não sei se você sabia, mas até a versão 2003 do Excel, você tinha uma quantidade muito menor de linhas. Cada planilha ia até a linha 65.000 e uns quebrados aí. A partir do Excel 2007, a Microsoft mudou o formato do arquivo, aumentando para mais de 1 milhão de linhas. Imagine que daqui a um tempo, eles mudam de novo o formato do arquivo e você consegue chegar a 10 milhões de linhas por planilha. Então a sua macro ia ficar limitada a selecionar a célula 1.048.576, não faz muito sentido. Então eu vou selecionar a última célula mesmo da coluna A. Então vou fazer o seguinte. Aqui de volta ao projeto, 2 cliques no botão OK. Já tinham alguma coisa escrita lá, que era a mensagem. Vamos deixar essa mensagem lá no final da macro. Então agora vai ficar assim. Quando você apertar o botão OK, ele vai fazer agora uma série de coisas. Primeira coisa é selecionar a planilha chamada dados. Coleção worksheets. Nome da planilha dados. Fecha, fecha. Ponto select ou activate. Os dois métodos funcionam. Selecionei a planilha dados. Agora vou localizar a primeira célula disponível. Que informação eu tenho? Vou partir da coluna A. Range. Teoricamente seria isso daqui. A. 1.048.576. Esse daqui é a última célula da coluna A. Partindo dela,
subindo tudo até encontrar o primeiro valor. Ponto. Propriedade end. Essa propriedade tem argumentos. Assim que você abre parênteses, você pode escolher uma de 4 constantes aqui, que representa a direção. XL up. Cuidado, não é X1, tá? É XL de Excel, up, direção para cima. Fecha a propriedade end, ponto. Com isso daqui, ele localizou, foi de baixo para cima e parou no primeiro valor. Mas não é aqui que eu vou escrever, porque é o último registro do banco de dados. Eu posso escrever por cima, sem querer. Achou o último registro, agora eu vou descer uma linha para indicar a primeira linha em branco. Então, além disso, end, vou colocar a propriedade offset, deslocamento. De quanto? Uma linha para baixo, nenhuma coluna para a direita. Lembrando, offset é uma propriedade que causa o deslocamento em relação a um intervalo ou uma referência que você colocou aqui antes. Falta agora pedir para selecionar essa célula. Ponto, select. Está aqui. Vamos só ver se ele fez certo. Partiu da última célula, subiu tudo e desceu uma linha. Vou voltar aqui na planilha. Primeiro eu vou... bom, eu já estou fora do banco de dados. Vou lá na planilha ficha, aciono aqui cadastrar. Eu vou apertar o botão OK. Por enquanto ele só vai fazer aquele movimento lá. Dados gravados, teoricamente, mas ó, o que ele fez? Localizou a primeira linha disponível abaixo dos dados. Voltando na macro, agora aquilo que eu tinha falado a respeito da quantidade de linhas. Isso daqui não é legal você fazer, porque você limita, e se o formato do arquivo contemplar mais linhas, a macro passa a funcionar parcialmente. Então esse número aqui eu vou tirar, deixar só a letra A. O A vai ser concatenado com aquele número, 1.048.576. De onde eu obtenho aquele número? Eu posso fazer uma contagem de linhas da planilha. Existe uma coleção chamada rows, propriedade count. Toda coleção tem uma propriedade count que retorna a quantidade de itens que essa coleção tem. Então, o que vai acontecer? Rows.count. Só para você ter uma ideia, antes de rodar a macro, abra a janela imediata, Ctrl G, ou pelo menu exibir. E vamos fazer um cálculo rápido aqui. Tudo que você quiser calcular e trazer o resultado na própria janela imediata, você pode usar debug.print. Debug é o nome desse objeto, dessa janela. Print é um método, eu quero imprimir rows.count. Quero imprimir a quantidade total de linhas. Está aqui, esse número que eu preciso. Na janela imediata, você pode simplificar, já que você está escrevendo na própria, o nome dela pode ser omitido. Pode ficar simplesmente o comando ou o método print. E existe um atalho para esse método na janela imediata. Você pode usar simplesmente a interrogação. Interrogação é um atalho para print. O quê? Você faz um cálculo qualquer, ele traz o resultado na própria janela imediata. Se eu executar de novo, está aqui, ele faz a mesma coisa. Então, fechar a janela imediata aqui. Isso aqui trouxe aquele número necessário. Pronto, localizou a primeira célula vazia disponível para escrever as informações. Agora é começar a escrever. De volta aqui à planilha, a célula ativa está aqui na coluna A. Ela vai receber uma informação, que é o código do cliente. De onde vem essa informação? Essa informação vem do formulário, esta caixa de texto, ela vem do txt code cliente. Então tem que transferir o que está aqui dentro para aquela célula, no caso a célula ativa. Depois, não é necessário você ficar saltando de célula para tornar ela ativa. Basta você
parar no lugar e indicar que a partir da célula ativa, aquela que está deslocada uma coluna à direita, vai receber o nome do cliente. Partindo da célula ativa, aquela que está deslocada duas à direita, vai receber o veículo alugado, e assim por diante. De volta aqui ao código do botão OK. Vamos começar então. A célula ativa, Active Cell, .value, ou pode deixar sem. Ela vai receber uma informação que vem do formulário, do controle do código do cliente, a caixa de texto. O completo seria assim, colocar o nome do formulário, FRM, cadastro cliente, ponto. Ele vai exibir todas as propriedades, métodos e controles que tem lá. Existe um controle que é o txt, code cliente, propriedade, value. Mas dá para simplificar. Se é o próprio formulário, não precisa pôr o nome. Se é propriedade value, ela pode ser omitida. Então pode ficar uma coisa simples, só isso aqui. Bom, agora a célula que está à direita. Como é que eu me refiro à célula direita da célula ativa? Vou repetir aqui, Active Cell. Agora eu vou apontar para a célula direita. Deslocar. Ponto offset. Linhas. Nada, não vou descer, está na mesma linha. Quantas colunas à direita? Uma. Posso colocar a propriedade value ou posso omitir, não tem problema. Essa daqui vai receber agora o nome do veículo, aliás, o nome do cliente, que vem do txt nome cliente. Bom, e assim por diante. Essa estrutura aqui ela vai se repetir várias vezes. Embaixo você vai ter ActiveCell.offset, deslocado de duas, vai receber outra informação, que no caso é o veículo, até terminar. Agora observe o seguinte, ActiveCell aparece aqui diversas vezes. Vou colocar aqui em cima uma estrutura que vai colocar esse objeto, como se fosse você falar em matemática, colocar um termo em evidência. A estrutura with. Agora vou colocar ActiveCell. Esse objeto ele vai ficar fora da estrutura que termina com end with. E as linhas internas, vou dar uma recuada para a direita, é só selecionar, apertar Tab. Agora aqui é o seguinte, dentro da estrutura, tudo que tiver referência a ActiveCell cai fora. Aqui no caso é preciso colocar propriedade value, nesse caso é obrigatório. Então, ActiveCell sai daqui, ActiveCell sai daqui. Então fica assim. A estrutura with você usa para repetir ações ou propriedades em cima do mesmo objeto. E ela é mais útil quando o objeto que você vai se referir é um nome comprido. Por exemplo, esse aqui em cima. Se você precisasse fazer várias ações com esse objeto, você colocaria aqui with, aquele objeto todo, e cada ação embaixo. Todas as linhas dentro do with precisam começar com ponto, porque é como se fosse a continuação. ActiveCell, ponto, value e tal. Então agora vamos fazer as outras aqui. Na sequência, depois de receber o nome, a célula deslocada duas colunas à direita vai receber o veículo escolhido, que está dentro do controle LST veículos. Deslocada 3 à direita, ela vai receber a placa, txt placa. Então, uma caixa de texto que tem o número da placa. Recordando aqui, na planilha. Código do cliente, nome do cliente, veículo, placa. A próxima coluna é a cor. A cor não é um controle que fornece. Aqui no formulário, na verdade, são 3 controles.
Todos os outros controles você pode puxar a propriedade que tem o valor ou texto e usar. Agora, o único que não dá para fazer é o botão de opção. Ele não funciona sozinho, você tem que ter pelo menos 2 para formar um grupo. Aqui eu tenho 3. Eu preciso checar cada um deles. Vamos deixar para fazer isso aqui no fim. Por enquanto, a célula deslocada 4 colunas à direita, que ela vai receber a cor, por enquanto coloque a palavra cor, entre aspas aqui. Depois a gente volta e completa. A célula deslocada 5 colunas à direita, ela vai receber aqui a caixa de seleção, indicando se tem o tanque cheio ou não. É a caixa CHK, tanque cheio. A célula que está 6 colunas à direita da célula ativa, a outra caixa de seleção, CHK, seguro, se o carro foi alugado com seguro total ou não. A célula que está 7 colunas à direita da célula ativa vai receber a quantidade de dias que vem do controle CBO dias. O que mais aqui? Célula ativa, uma para a direita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui é a diária. A diária eu tenho que buscar aqui na tabela. Tem que fazer um PROC-V. Então aqui a célula que está deslocada 8 colunas à direita vai receber uma informação que vai... eu vou usar a função PROC-V. Worksheet function.VLOOKUP. Primeiro argumento, o valor procurado é o veículo que foi selecionado na lista de veículos, LST veículos. Posso colocar .value ou .text, eu posso deixar assim que ele já traz o valor. Valor procurado. Aonde que eu vou procurar esse valor? A matriz tabela. É um intervalo que já está nomeado, chamado tab veículos. Coluna 2, pesquisa exata. Pronto. Então aqui ele conseguiu trazer a informação da diária, que está na segunda coluna daquela tabela. Continuando aqui, depois da diária, o total. Isso daqui está dentro de uma caixa de texto, já pronta, né, que ela foi calculada sendo afetada por várias condições. Quantidade de dias, veículo escolhido e se tem seguro ou não. Isso aqui vem da caixa de texto TXT total. A célula que está 10 colunas à direita da célula ativa vai receber a data e a hora da alocação. É como se fosse um carimbo de tempo. Nada melhor do que a função now, função de planilha, função do VBA, que traz a data e hora. Essa é uma função que não tem argumento, você pode colocar o par vazio de parênteses ou deixar sem, e ele faz de qualquer jeito. Depois do end with, fechada a estrutura, vou fazer um autoajuste nas colunas, porque eu posso ter uma condição de colocar um nome do cliente muito grande, ou um veículo, um nome muito grande. Sempre a cada novo cadastramento, eu vou aplicar um autoajuste em todo esse intervalo. Vou partir de um intervalo conhecido aqui. Para aplicar autoajuste, eu tenho que selecionar tudo. Observe o seguinte. O que você conhece de atalho no autoajuste? O duplo clique na divisória da coluna. Então, se você seleciona todas elas e dá um duplo clique, olha o que vai acontecer. Ele faz o encaixe, mas esse título que está na célula A1, ele é muito grande, então ele fez com que a coluna A ficasse larga demais. Vou voltar à operação. O ideal é você
aplicar autoajuste só aonde tem dados. Então, olha o que acontece. Seleciona aqui. Na planilha, seria equivalente a esse comando aqui. Página inicial, grupo células, formatar, autoajuste da largura da coluna. Quando você faz com intervalo, ele só faz dentro do intervalo. Então, olha só, esse título em A1 não influenciou a largura da coluna A. E é isso que a gente vai fazer. Deixa eu fazer a operação aqui. Então, eu vou partir de uma célula conhecida. O cabeçalho do banco de dados está sempre disponível aqui na linha 3. Vou pegar uma célula qualquer, A3. Voltando ao código. Range A3. Vou pegar tudo ao redor dessa célula. Existe uma propriedade que parte do intervalo, expande e pega tudo ao redor. Propriedade current region, região corrente. Tudo ao redor da célula ativa. Current region. Desta região, eu quero aplicar um autoajuste ao método chamado autoFit. Agora, se eu for executar, vai dar um erro nessa linha pelo seguinte. O autoajuste pode ser aplicado tanto em linhas quanto em colunas. Então, antes do autoFit, eu preciso indicar o que eu quero ajustar. Então, dessa região toda selecionada, eu quero a coleção de colunas, columns.autoFit. Agora ele faz. Muito bem, eu vou fazer um teste de cadastramento aqui. De volta à planilha ficha, é bom dar uma salvada no arquivo antes. Cadastrar. Código do cliente, por enquanto eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com Alt Tab ele já saltou para o campo seguinte. Vou colocar meu nome aqui. Vou selecionar um veículo que eu vou alocar. Por exemplo, aqui um Honda Civic. Placa do veículo que vai ser retirado lá da agência. Vou colocar, por exemplo, XYZ 1, 2, 3, 4. Vai ser um veículo preto, vou sair com o tanque cheio, vou querer seguro total, já aumentou R$10 aqui, e vou querer fazer uma alocação por 7 dias. Esse aqui é o valor final. Muito bem, fez isso daqui, eu vou apertar o botão OK agora para cadastrar. Dados gravados com sucesso. OK aqui. Bom, ele cadastrou. Mas tem algumas coisas um pouco esquisitas. Vou aumentar o zoom aqui um pouquinho. O código do cliente chegou como um texto. O nome do cliente OK, veículo OK, placa, a cor a gente vai colocar depois. Tanque cheio veio como verdadeiro ou falso. Por quê? Porque a caixa de seleção é do tipo valor lógico. Liga, desliga, sim, não, verdadeiro, falso. Então ele trouxe aqui, verdadeiro. Número de dias, chegou como texto aqui, mesma coisa. Diária, ele trouxe lá da própria tabela, aqui não teve problema, entrou como número. Valor total veio da caixa de texto, também entrou como número. Você observa por essas marquinhas verdes que tem alguma coisa estranha com esse valor. E data e hora da alocação, tudo certinho. Bom, no próximo vídeo, você vai aprender a dar um trato nesses valores para que eles entrem dentro da tabela de uma forma correta. O código do cliente eu quero que entre como um número. O que mais? O número de dias tem que entrar como um número. O valor total, mesma coisa. Então você vai aprender algumas funções que vão melhorar na hora de atribuir e a gente vai lapidando esse cadastramento cada vez mais. Vejo você daqui a pouquinho.